Se sua mãe nunca te arrancou de um fliperama à base de chineladas ou te disse que videogame queima a TV, você não é um gamer raiz. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer a história dos videogames e como eles foram responsáveis por diversas evoluções tecnológicas, mudando a visão de nossa sociedade. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Tudo teve início em 18 de outubro de 1958 em Brookhaven, Laboratório Nacional do Departamento de Energia dos Estados Unidos, situado em Upton, Nova York. Usando-se de um aparelho chamado osciloscópio para medir ondas e sinais elétricos, o físico William Higginbotham criou algo que hoje é considerado o primeiro jogo eletrônico da história. Conhecido como Tennis for Two, o jogo tinha linhas representando uma quadra e uma rede de tênis. O jogador deveria pressionar o botão em seu controlador para mandar a bola sobre a rede, e se não batesse na tela, chegaria ao outro lado da quadra voando para fora dos limites da tela. O outro jogador poderia rebater a bola de volta com seu controlador, enquanto ela estivesse do seu lado antes que atingisse o chão. A intenção nunca foi vender esse jogo, foi apenas um experimento científico criado para entreter os visitantes do laboratório. Em 1959 surgiu na antiga União Soviética o jogo Mouse in the Maze. Um ratinho em um labirinto tinha que percorrer o menor percurso possível para encontrar um pedaço de queijo. No mesmo ano, um professor da Universidade de Cambridge chamado Sandy Douglas criou o Osho, desenvolvido no computador chamado EDSEC. O jogo era o que conhecemos hoje por jogo da velha. O EDSEC foi um dos primeiros computadores fabricados no Reino Unido. Ocupava cerca de 45 metros quadrados e pesava cerca de 8 toneladas. E você aí reclamando do tamanho do seu Xbox X e do seu PlayStation 5. Em 1962, surgia o game que seria o precursor de todos os jogos, o Space War, cujo tema era uma guerra espacial, estando o jogador no controle de uma das naves enfrentando os alienígenas. Esse jogo foi programado pelos estudantes Martin Grates, Steve Russell e Wayne Whitney usando uma programação chamada Assembly, executado no computador DEC PDP. Essa brincadeira era extremamente cara, pois só era possível jogar em supercomputadores que chegavam a custar $1 milhão. Mas isso estava prestes a mudar. Diversos componentes extremamente caros começaram a ficar mais acessíveis. Um jovem engenheiro chamado Nolan Bushnell, que trabalhava numa empresa de tecnologia chamada Ampex, tinha ficado impressionado com o jogo Space War. Com o preço dos componentes em queda, viu uma grande oportunidade de negócio. Juntamente com seu amigo Ted Dubney, programaram que hoje é conhecido como o primeiro arcade da história, o Computer Space, um jogo espacial futurista. Seu designer era feito de fibra de vidro e composto por diversos botões. Fez um grande sucesso no campo dos universitários, acostumados com computadores, porém, para os leigos era algo extremamente difícil. Após o seu fracasso, saiu da Ampex e, juntamente com Ted, abriram a sua empresa que chamaram de Atari. Contrataram o cientista de computação chamado Alan Alcorn e lhe deram a missão de programar uma ideia que Nolan havia lhe passado. O game foi batizado de Pong em 1972. Criaram um protótipo com caixa de madeira, visor, controladores simples e um local para colocar as moedas e deixaram em um bar próximo à sua oficina. 3 dias depois receberam uma ligação do dono do bar, alegando que a máquina tinha parado de funcionar. Mas quando foram dar a manutenção, descobriram que tinha tantas moedas que isso fez a máquina parar. Com $300, a equipe produziu 12 máquinas. O sucesso foi tanto que em poucos meses alugaram um galpão e começaram a fabricar em grande escala e enviar para todo o país. Com o grande sucesso, uma notícia veio à tona.
um grande processo de plágio movido por Ralph Baer contra a Atari. Meses antes, em uma feira de tecnologia, foi mostrado um dispositivo chamado a Caixa Marrom, construída em parceria com a Magnavox, em um jogo de ping-pong, muito parecido com o Pong. No caderno de assinatura de visitantes da feira, constava o nome de Nolan. Ralph era um fugitivo alemão da Segunda Guerra Mundial e um grande técnico de rádio. 4 anos antes do Pong, ele já tinha arquitetado e começado o seu projeto. Mas seu projeto era bem inferior ao de Nolan. A bola só poderia ser movimentada após ser acertada e a velocidade era muito alta. Não tinha som, usava-se uma folha de plástico que era colocada na tela para simular a quadra. Em abril de 1972 foi lançado o Magnavox Odyssey, o primeiro videogame doméstico da história, vendendo cerca de 350 mil aparelhos. Após uma batalha judicial, foi dado ao direito de patente a Ralph, e uma licença agora era paga para a produção de videogames. Mas essa ação foi o que alavancou ainda mais a Atari, pois as demais concorrentes da Atari também foram processadas pela Magnavox. A Atari a cada dia crescia, criando mais e mais jogos de sucesso como Pong 2, Quadra Pong, Space Race, Tank, Gotcha, Night Drive e Breakout, criado por um jovem ainda desconhecido na época. Esse jovem era nada mais, nada menos que Steve Jobs. Depois de um tempo, saiu da empresa, construindo o seu império gigantesco ao longo dos anos. Com o avanço da tecnologia, surgiu um chip que seria capaz de transformar os arcades em um potente videogame doméstico. Foi vendido uma grande parte da empresa Atari para a Warner Comunicações. Em 11 de setembro de 1977, foi lançado o Atari 2600. Os videogames sumiram dos estoques como um passe de mágica, tornando-se imbatível, mas as constantes divergências de ideias com a Warner fez Nolan se desligar da empresa. A essência estava morrendo e um por um dos antigos programadores e funcionários foram se desligando da empresa. O que manteve a Atari por anos era que todos os funcionários eram tratados igualmente, sem nenhum tipo de regalia, além da liberdade de criação. Com a saída destes profissionais, foi fundada a Activision em 1979. Através da engenharia reversa, começaram a desenvolver jogos de cartuchos terceirizados para diversas empresas. Um desses jogos foi o Pitfall, vendendo 4 milhões de cópias para o Atari. Em pouco tempo surgiram dezenas de outras desenvolvedoras de jogos, mas isso levaria à pior crise dos videogames de todos os tempos. A Warner tinha que desenvolver um game baseado no filme ET de Steven Spielberg em um prazo de apenas 6 semanas. Resultado, o jogo é considerado o pior game da história, acarretando em reclamações, devoluções, queda nas ações e por fim decretando a falência. Enquanto isso, do outro lado do mundo, duas empresas começaram uma grande batalha. No Japão, o mercado de arcades só crescia e as responsáveis por isso eram a Sega e a Nintendo. Com a crescente alta, as duas empresas criaram seus videogames domésticos. A Sega com seu Master System e a Nintendo com o seu Famicom, onde ficou conhecido como Nintendinho ao chegar aos Estados Unidos. Em 1989, a Nintendo dominava o mercado de videogame de 8 bits, com Donkey Kong, Zelda e Super Mario. Mas o Sega Genesis surgiu com seus 16 bits, com muito mais potência gráfica e sonora, surgindo grandes jogos e seu mascote Sonic. Em parceria com a Electronic Arts, tornou-se uma forte concorrente da Nintendo. Mas em 21 de novembro de 1990, foi lançado o Super Nintendo, também com seus 16 bits, travando uma guerra ainda mais forte. Em 1992, foi criado o maior jogo de luta de todos os tempos, o Mortal Kombat. O jogo, cheio de sangue e violência gratuita, acabou sendo lançado pelas duas empresas. A Nintendo optou por censurar o sangue. Isso fez a versão da concorrente vender 3 vezes mais,
chamando a atenção dos pais até chegar ao Congresso dos Estados Unidos. O Congresso definiu que os jogos só poderiam ser lançados e vendidos com classificação por idade. No início dos anos 90, o CD-ROM se tornou mais viável que os cartuchos, tanto pela quantidade de armazenamento e custo-benefício. A Nintendo começou a desenvolver um novo console em parceria com a Sony. Usaria a sua tecnologia de disco óptico. Mas no anúncio de lançamento houve uma grande surpresa. A Sony foi substituída pela Philips. Neste momento, a Nintendo não fazia ideia do monstro que estava criando. Relatos dizem que a Sony foi pega de surpresa sem nenhum aviso prévio. Para os japoneses da Sony, isso foi um ato desleal e isso para os seus costumes é algo muito sério. Em 29 de setembro de 1996, foi lançado o PlayStation 1, com seus incríveis gráficos 3D e sistema 32 bits. O seu valor de lançamento foi de $299, fazendo os seus concorrentes entrarem em desespero. Foram vendidos mais de 100 milhões de unidades pelo mundo. A Sega também lançou o seu console 32 bits, mas foi a primeira a cair. A Nintendo lutou lançando o seu Nintendo 64 em 1996, mas a sua tecnologia já era ultrapassada. Nos anos 2000 surgiu o PlayStation 2, vendendo mais de 155 milhões de unidades, com gráficos ainda mais absurdos, se destacando cada dia mais de sua concorrente Nintendo. No ano seguinte, o GameCube foi lançado pela Nintendo, vendendo 21 milhões de unidades, mas sofreu mais uma derrota. A Microsoft lançava seu primeiro videogame, o Xbox, com quase 25 milhões de unidades, sendo considerado um grande sucesso por ser a sua primeira tentativa no mercado. Entre 2005 e 2006, Sony, Microsoft e Nintendo dominavam o mercado com seus novos lançamentos, o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii. Entre 2012 e 2013, surgiram o PlayStation 4, Xbox One e o Nintendo Wii U, que ficou atrás dos seus concorrentes por não ter conseguido uma grande qualidade gráfica, mas possuía excelentes jogos e franquias já consagradas. Durante essa batalha de gigantes surgiram os consoles portáteis. Os que mais se destacaram foram o PSP da Sony e principalmente as gerações de Game Boy da Nintendo, surgindo uma das maiores franquias de todos os tempos, que continua fazendo sucesso até os dias de hoje, o Pokémon. Hoje vivemos a nova geração, ainda travada pela Sony, Xbox e Nintendo, sem esquecermos do aumento dos jogos consumidos através de nossos smartphones. Para termos uma ideia, os videogames faturam atualmente mais que os esportes, plataformas de streamer e cinema. Os videogames foram responsáveis por criar e aprimorar novas tecnologias, além de criar um sistema de faixa etária para videogames, filmes, séries, cinemas e TV. Citei apenas os videogames que mais se destacaram, ou esse vídeo ficaria com umas 3 horas de duração. Deixe aí nos comentários quais são os seus 3 games preferidos. Os meus são God of War 2, Assassin's Creed Black Flag e Need for Speed Undercover. Ah, Jambrão, mas são só 3? A vida não é justa, meu amigo. Te vira. E não se esqueça de sentar o dedo no like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E como de costume, nos vemos semana que vem.